Aplauda o Senhor. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. O nosso Jesus é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Graças a Deus. Estou feliz, irmãos. Aleluia. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém? Estamos felizes por estar neste lugar. Eu quero dizer para você que, irmãos, ontem eu fui... Eu falei boa noite? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Nós somos crentes, né? Paz do Senhor, nós somos crentes. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz assim. Ontem eu fui no Vinícius, mas dar uma ajeitada aqui, né? E eu falei pro Vinícius, falei, caramba, cara, que saudade de você. Dei um abraço no Vinícius, falei, cara, que saudade de você. Falei, Vinícius, não dá, cara, para ficar longe todo esse tempo, não. Sabe assim, não dá, para mim não dá. E eu confesso a vocês, irmãos, que do fundo do meu coração, meu Deus, obrigadão, meu irmão, do fundo do meu coração, eu sou apaixonado pela igreja, amém? Eu sou apaixonado pelos meus irmãos, eu amo essa casa, amém? E eu falei para o Vinícius, porque domingo eu não tive aqui no culto, é por uma boa causa, amém? Estou servindo os irmãos, pediram para mim ajudar eles a fazer manutenção do som deles lá na igreja e dar um treinamento lá com o Ministério de Louvor durante esse mês. Então, eu vou lá com os meus irmãos 2 vezes durante a semana e daí combinamos um domingo, sim, um domingo não, né? 2 domingos no mês. E para mim tem sido bom, né? Nesses dias a gente está começando ainda, estou acabando de organizar a escola lá para a gente dar continuidade nas aulas. Então, não é um bico, amém? É uma adoração, não é um bico, é um serviço na casa do Senhor. Então, foi bom para mim isso daí. Então, teve essa oportunidade. Falei com o pastor Fabinho, ele falou, rapaz, vai logo, vai lá, serve os irmãos. Mas, irmãos, eu vou falar para você, eu amo essa casa, amém? Eu sou um cara da igreja, eu sou um cara que gosto de estar na igreja. Eu, desde que me converti, a minha vida foi igreja, amém? Eu não sei se você tem esse sentimento, mas desde que me converti, a minha vida foi igreja. E eu amo estar na igreja. E eu amo vocês. E senti a falta de vocês. Falei, não. E daí terça-feira, né, programei. Falei, não, domingo eu não vou, mas terça eu vou na oração, né? Daí lá nós já vamos se acabar na oração lá. Aí quando foi à tarde lá, foi de tardezinha, né? Levei uma picada de um escorpião, irmãos. Aí foi aquele desespero lá em casa, a pastora Rosana ficou, pelo amor de Deus, ligou pro Chuí lá no... Ligou pro Chuí lá no Chuí, ligou pra Fernanda e virou aqui, Rosana, calma, Rosana. Eu, não, amor, pelo amor de Deus. Eu falei, calma, Rosana, calma, vamos acalmar. Daí acalmamos lá, me organizei, catei minhas coisas, fui lá pro UPA e acabei lá, você tem que ficar lá fazendo os procedimentos lá, né? E acabou que não deu para mim vir para oração. Mas Deus nos guarda em todas as circunstâncias, amém? E o Senhor esteve conosco em todo esse tempo, nos guardou, não deu nada, não aconteceu nada, foi só a dor lá, fizeram os exames lá, e tive que ficar lá, e o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou. Mas, lógico que eu queria estar aqui, amém? E para mim, esse mês vai fazer 1 ano que nós estamos, que vocês nos receberam, né, que nós estamos, amém? Esse ano vai fazer 1 mês. E eu quero dizer para vocês que eu sou grato ao Senhor, irmãos. Sabe assim? 1 ano, né? Perdão. Esse mês vai fazer 1 ano. Esse mês faz 1 ano que nós estamos aqui. E eu sou grato ao Senhor pela vida de vocês. Pela vida do pastor Fábio, pastora Tânia, pastor Danilo, pastor Caio, de todos os irmãos dessa casa que nos receberam a minha casa, a minha família, meus irmãos, né? Receberam o Júnior, o Eduardo, a Karina, né, que vocês acolheram assim, com tanto carinho. A Paulinha está aqui com a gente também, caminhando aí. E eu sou grato ao Senhor por isso, irmãos. Amém? Quero dizer para vocês que, sabe, tem hora que a gente entra nos conflitos, assim, né? Mas até algumas vezes a gente
Vou rasgar meu coração, porque eu sempre falo assim, bom, cara, vocês precisam conhecer meu coração, porque eu quero conhecer o coração da igreja também, mas vocês precisam conhecer meu coração. Algumas vezes, nessa caminhada nossa, no processo nosso aí, e em tudo que nós passamos, como o pastor Fabinho orou pela gente aqui, em tudo que nós passamos, a gente ouvia algumas coisas, né? Tipo assim, alguém falar, irmãos, é assim, poxa, eu congrego em tal igreja e a minha vida toda foi naquela igreja. E em algum momento dá né? Não é para cutucar a gente, mas a gente se sente cutucado, falando assim, poxa, mas o pastor Paulo saiu de uma igreja, foi para outra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha igreja que eu me converti na igreja metodista. Cresci na igreja Emanuel, fui abençoado, aprendi muito lá, uma bênção nas nossas vidas aqui lá, para minha casa, para minha família, né? E da igreja Emanuel, nós viemos para a comunidade Caminho Vivo, para a igreja Comunidade Caminho Vivo. Ah, mas então, aí nós tínhamos o projeto Semear, que foi uma direção que Deus deu para nós quando nós estávamos na igreja Emanuel. E nós saímos da igreja Emanuel porque nós precisávamos dar andamento no projeto Semear. O nosso CNPJ da igreja Casa do Pai é Projeto Semear, não é igreja Casa do Pai, é Projeto Semear. E eu sei que foi um tempo que Deus queria nos usar para um propósito e foi bênção. E o Senhor nos trouxe para esse lugar. Por isso que eu acho importante os relacionamentos, irmãos. Por isso que eu falo, né, eu vou servir os irmãos lá, nós pregamos durante a semana, o pastor Fabinho liberou a gente também para pregar em algumas igrejas durante a semana, e nós vamos servir os irmãos. E a gente faz muita amizade. Né? Ah, não é que o Paulinho, já deram um ovo em mim. Paulinho, você é muito Paulinho, você tem que ser mais pastor Paulo. Mas, cara, eu sou de relacionamento. E é importante o relacionamento. Você sabe por que eu estou aqui? Por causa de relacionamento. Porque faz quantos anos que eu me relaciono com a Comunidade Caminho Vivo, que a minha casa, minha família se relaciona com... Estou aqui por causa disso, irmãos. Você sabia de uma coisa? Eu estava conversando com o Danilo, o pastor Fábio cedeu um espaço aqui para mim dar aula, até eu acabar de organizar a sala lá. E eu aqui em cima... Daí tem alguns irmãos, eu até falei para a pastora Rosana, moço, você já viu lá em cima? Ela falou assim, não, nunca fui lá. É massa lá em cima, é top. Né? E eu falei, ali era um espaço do meu sonho para mim dar aula. Falei para a Rosana. E falei com o Danilo, com o Vinícius também. O Vinícius, que espaço massa que tem lá. Então, pastor, você viu lá? Você conheceu? Falei, cara, eu conheço aquilo lá quando o pastor Fábio começou a montar. Quando o Antônio ainda era secretário aqui na salinha. Eu vinha direto aqui com o Antônio aqui, para compartilhar as coisas de Deus, para falar. Daí depois o Antônio deixou a secretaria e o pastor Caio assumiu, e eu vinha direto aqui falar com o Fábio, e entrava naquele fundo, naquela salinha lá, e o Fábio todo pastorzão, né? Era muito massa. A gente falava, os caras são fera. E era muito top, irmãos. E isso é relacionamento. Aí hoje, à tarde, eu estava pensando nisso. Por que nós estamos na Comunidade Caminho Vivo? Por causa do relacionamento. Então, sim, desde a pastora Lígia, do pastor Ailton, você não precisa falar, né, irmãos? Nós temos esse relacionamento desde a pastora Lígia, do pastor Ailton. E continuamos. Então, eu louvo a Deus, cara. Eu estou muito feliz com o Senhor. E sou grato a Deus pela vida de vocês. Amém? E eu sei que Deus tem um propósito maravilhoso através das nossas vidas. E eu sei que aqui a gente está aprendendo muito, a gente vai aprender muito, e nós vamos crescer muito aqui, nós vamos avançar diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, se você se agrada também. Glória a Deus, amém? Aleluia! Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 31. Isaías 31. Glória a Deus. O Senhor é bom. Isaías 31. O título da minha Bíblia aqui, NVI, diz assim: ai dos que confiam no Egito. Versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos
Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel e nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Amém? Irmãos, essa expressão ai aqui, nós temos ela como uma expressão de pesar, de lamento, né? De pesar, de lamento. Já viu quando acontece alguma situação que você leva um susto? Ai, meu Deus! Né? Uma expressão de susto. Aí também é um aviso solene, diz respeito a um aviso solene do juízo divino. Ai, faz referência à tristeza, angústia, aflição. Ai, diz respeito à ruína. Ai, frequentemente foi usado por Jesus para advertir cidades e pessoas. Nós vamos ver isso. Então, foi usado por Jesus para advertir cidades e pessoas sobre o juízo de Deus. Onde nós vamos ver isso? Nós podemos ver isso lá em Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Nós vamos ver Jesus ali lançando um decreto sobre aquelas cidades que se rebelavam contra o Senhor. Então, essa expressão ai é uma expressão terrível. Amém? Amém? Mas veja bem, o título aqui diz assim: ai dos que confiam no Egito. Coitado daqueles que confiam no Egito. Aqueles que confiam no Egito estão perdidos. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão de seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel. Irmãos, essa profecia de Isaías, ela tem seu contexto no livro de 2 Reis 18. Se você puder abrir ali agora, né? Se você puder abrir, deixa sua Bíblia aberta em 2 Reis, no capítulo 18. Essa profecia nos leva para 2 Reis, capítulo 18. Ali por volta de 700 anos e pouco antes de Cristo. Ezequias era rei de Judá nessa época. E a Bíblia nos mostra aí, você vai vendo, no versículo 2, você vai ver que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Você vai ver que Ezequias, ele fez o que aprova, o que agradava ao Senhor, ele fez o que aprova ao Senhor. Ele fez aquilo que agradava o coração do Senhor. Você vai ver aí que Ezequias, ele derrubou altares idólatras que o povo de Deus havia levantado naquela época. Quebrou colunas sagradas, postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze, a qual Moisés tinha usado no deserto para milagres, para livramentos de picadas de serpente no deserto. Deus deu essa estratégia para Moisés, e todos que eram picados por serpentes olhavam para aquela serpente de bronze e eram curadas. Tem algo relacionado à fé, essa serpente de bronze que tinha ali. Mas aí, então agora nesse tempo, no decorrer do tempo, eles passaram a usar isso como a idolatrar essa serpente de bronze, a queimar incenso para isso, porque eles ainda criam que aquilo dali fazia milagre. E Ezequias acabou com tudo isso. Ezequias foi um rei temente a Deus. Os caras comparam o reinado de Ezequias com o reinado de Davi. Ezequias foi um rei que agradou ao Senhor. Ezequias foi um rei que temeu ao Senhor. Em 2 Reis 18, você vai ver no versículo 5, diz assim, olha que coisa tremenda: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá.
nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele. Olha que cara tremendo. Pensa no homem de Deus, Ezequias. Um cara que, o rei da Síria, na época, irmãos, a Síria era o poder da época. E o rei da Síria, a Síria, se levantou contra o povo de Deus para aniquilar todo o povo de Deus. A Síria era vitoriosa em todas as guerras que ela fazia, contra todos ou qualquer povos que existiam naquela época, naquela região. E o propósito deles era extirpar esse povo que adorava ao Deus poderoso. Ao ponto de a Síria aniquilar Israel. Israel fazia parte, Israel era as 10 tribos que se denominavam o Reino do Norte. E o Reino do Sul era Judá, que era composta da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos, elas formavam o Reino do Norte. Essa divisão aconteceu logo depois do reinado do rei Salomão, por causa de incompatibilidade de ideias políticas, de ideias religiosas. Houve uma separação entre o povo de Deus. Então, houve o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel. O Reino do Sul, Judá. E então agora o rei da Síria precisa e luta com todas as forças dele para eliminar esse povo. E ele se levanta contra o rei do norte, contra o reino norte, contra Israel. E a Bíblia vai nos mostrar que a Síria, ela aniquila Israel. Israel é derrotada pelos assírios. E aquele povo, os que sobrevivem, eles são tirados daquele lugar, levados para outros lugares, colocados em outras terras. Mas Israel, então, agora passa a não existir mais. O inimigo se levanta ferozmente contra o povo de Deus. Mas por que Israel foi? Por que eles foram derrotados? Por causa da desobediência deles. Eles deixaram de cumprir os mandamentos do Senhor. Eles desobedeceram ao Senhor. Eles andaram pelos seus próprios caminhos. Eles deixaram de ouvir ao Senhor. Então, Israel, o reino norte, é destruído. Agora eu queria que você entendesse uma coisa aqui em relação a Israel. Eles sabiam sobre Deus, amém? Eles sabiam. Eles conheciam os mandamentos. Eles sabiam sobre Moisés. Eles sabiam tudo aquilo que Deus tinha feito no passado por aquele povo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não basta nós sabermos sobre Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Não basta nós sabermos tudo sobre Deus. Não. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Israel sabia de tudo sobre Deus, mas eles não se relacionavam com Deus. Eles não caminhavam de acordo com que Deus tinha estipulado para eles. Comunidade Caminho Vivo, eu quero dizer uma coisa de Deus para vocês nessa noite, para nós nessa noite. Uma igreja que agrada a Deus não é uma igreja que sabe sobre Deus. Não é uma igreja
que sabe das coisas de Deus. Uma igreja não é uma igreja que busca somente conhecer sobre Deus. Amém? Porque é importante, amém? Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não vamos estudar, que nós não vamos ter. Deus ministrou no meu coração e eu liberei o pastor Fábio também. Eu falei, cara, aqui, Deus vai levantar uma escola aqui. E eu não sei, entendeu? Mas eu estou vendo mover, irmãos. Eu estou vendo mover. Eu já vim dar aula aqui. Então, quando eu pus o pé aqui, eu falei, aqui, cara, aqui vai ter, entendeu? Aqui vai ser um centro de treinamento para ministérios. Aí, na reunião ontem, né, o pastor fez a proposta do Wellington lá de uma escola de treinamento, treinamento ministerial, né? Uma escola, irmãos. Né, do pastor Fábio, nós estamos querendo organizar nossa situação lá, né? Com os nossos estudos lá, para nós terminarmos. E eu falei para a Rosana, eu falei, não, porque para ser professor, para você, o que você precisa fazer? Um mestrado, doutorado? Eu falei, não, depois eu falei para o Fábio, falei, Fabinho, vai para cima, cara. Vamos lá. Eu já fui lá ver meus documentos, ver como é que tá, se está tudo em ordem. Cara, eu quero regularizar isso daí. Amém? E nós temos professores aqui. Cara, já pensou em uma escola teológica aqui, de teologia, você aqui? Amém? Olha para o seu irmão aí. Olha aí para ele e fala assim, fala para ele assim, fala, você pode ser um dos professores aqui dessa escola que Deus vai levantar neste lugar. Amém? Você pode ser um professor, não sei se é professor de música, se é um professor de teologia, se é, eu não sei. Mas aqui Deus vai levantar uma escola neste lugar. Então, não estou dizendo que nós não precisamos, mas não é isso que agrada ao Senhor. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que busca conhecer a Deus. É uma igreja que busca ter um relacionamento com Deus, irmãos. Sabe? É assim que funciona. Eu falei de relacionamento, é tipo isso daqui, ó. Por que o Fabinho levava eu para pregar nos retiros? Porque nós já tínhamos um relacionamento antes, ele confiava em mim. Por que logo que nós viemos para cá, o Fábio já confiou no pastor Paulo, no pastor Rosana, não, vocês vão servir, né? Eu quero que vocês sejam usados neste lugar, por causa do relacionamento que nós tínhamos. Se nós tivermos relacionamento com o Senhor, cara, coisas grandes vão acontecer. Ele vai nos usar, ele vai nos liberar para nós sermos usados de forma tremenda, maravilhosa. Sabe, irmãos, nós carregamos muitas coisas do Senhor e nós precisamos liberar. Sabe, porque nós precisamos nos encher mais. Nesse propósito que eu tenho, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar as coisas com os irmãos, e eu aprendi uma coisa, que quando eu libero para os meus irmãos aquilo que eu tenho, o Senhor me dá mais. Então eu sempre preciso estar liberando. Então por isso que, pastor Paulo, você fica lá ajudando os outros. Não, meu irmão, eu vou lá liberar o que o Senhor me deu. Eu vou lá, libero, entendeu? Eu ajudo o irmão a arrumar aqui, soldo um cabo, puxo um negócio aqui, limpo ali, entendeu? Sento com eles lá, vamos falar sobre louvor e adoração, vamos falar sobre música, né? Vamos que eu vou ajudar você a se organizar aqui. Eu libero aquilo que eu tenho, que eu estou carregando, que o Senhor me deu, para que o Senhor me dê mais. Mas para tudo isso eu preciso ter um relacionamento com Deus. Imagina se eu não tenho um relacionamento com Deus e eu saio agora fazendo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Vocês lembram o que diz em Mateus 22? Mateus 7, 22. Coloca aqui para mim. Mateus 7. Se não for, eu vou falar aqui. Isso. Olha que coisa tremenda isso aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Olha.
Que decreto terrível isso aqui, irmãos. E aqui os caras que faziam tudo aquilo que o Senhor tinha liberado eles para fazerem. Expulsavam demônios, curavam os enfermos. E eles vão chegar diante de Jesus, Jesus mesmo dizendo, naquele dia chegarão diante de mim e vão falar assim, mas eu não fiz, eu não aconteci. Aí o Senhor fala assim, cara, mas eu não te conheço. Não tive... Você sabe, esse conhecer aqui, irmãos, é conhecer intimidade, é tipo homem e mulher. É intimidade profunda, é intimidade mesmo. É esse conhecer. Então nós precisamos. E era isso que era assim que Israel vivia naquela época. Por isso eles foram derrotados. Por isso a Assíria os derrotou. A Síria passou como um rolo compressor por cima deles. E não vai ser assim comigo, não vai ser assim com você, amém? E o rei da Síria, Senaqueribe. Então agora ele se levanta ferozmente contra Judá. Agora então, ele já tinha derrotado Israel, agora ele vem para derrotar Judá. E então eles agora invadem todas as cidades fortificadas ali, eles invadem Jerusalém. A Bíblia diz que eles sitiam Jerusalém. Então agora, Ezequias ele vai começar a passar por um processo terrível. O inimigo agora vai se levantar ferozmente contra a vida dele. Então agora, os assírios, eles invadem as cidades fortificadas, a Bíblia vai dizer, eles invadem Jerusalém. Jerusalém desrespeita a adoração. Sabe? O levante do inimigo com as nossas vidas, sobre as nossas vidas muitas vezes, nos impede de adorar a Deus. Eu acho que não é só eu. Mas já teve situação de você chegar aqui na igreja e não conseguir nem adorar? De sua semana ser tão terrível, você passar assim, o inimigo se levantar tão ferozmente durante a semana contra a sua vida e parece que você foi vencido, daí você vem para cá e você não consegue. Já aconteceu isso com você? Amém? E é isso. Então Jerusalém, ela fala a respeito, Jerusalém é lugar de adoração. Então o inimigo, ele tenta tomar todas as áreas das nossas vidas e ele tenta entrar neste lugar onde a presença do Senhor nos toca, onde é o lugar de sacrifício, onde nós nos rendemos na presença do Senhor, aonde nós alcançamos misericórdia do Senhor. O inimigo quer nos tirar desse lugar muitas vezes, nos tirar no lugar da adoração, quer nos deixar sem força. Irmãos, nós estamos falando de um cara que era fera em relação às coisas de Deus, um rei temente a Deus. Nós vimos ali no versículo 5 de 2 Reis 18. Amém? Vocês estão aqui comigo? Muitas vezes nós sentimos um levante do inimigo contra as nossas vidas e parece que é o fim. Parece que agora não vai dar certo mais, eu não vou conseguir mais. Fala para o seu irmão, o Senhor é contigo, meu irmão. Olha aí, fala para o seu irmão, para sua irmã. Fala, o Senhor é contigo, Rafa. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, Catuí. Fala para o seu irmão, os olhos do Senhor estão sobre você. Fala aí para o seu irmão, para sua irmã. Pode falar, os olhos do Senhor estão sobre você. Sabe, Satanás, ele se levanta em todo tempo para querer nos derrubar. O inimigo, ele nos afronta em todo tempo para querer nos desanimar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos,
o Deus que nós cultuamos aqui neste lugar, o Deus que está presente neste lugar, como nós cantamos, é aqui que Jesus está. Ele é poderoso, ele já derrotou ele já derrotou todo o levante do inimigo, todo o levante do inimigo, todo o espírito das trevas. Ele já derrotou por causa de mim, por causa de você. Pastor, mas e esse sentimento mal que eu tô? Cara, a opressão vai ter mesmo. Nós vamos sofrer. Você já sonhou à noite daqueles sonhos que muitas vezes parece que alguém te pegou por aqui? Já. Você já teve visões assim? Cara, parece que passou alguma coisa aqui, né? Lá em casa eu aprendi isso, irmãos. Então, tipo assim, já tô tranquilo. Quando a Rosana levanta à noite lá, e já falei, mas é isso aí mesmo. A Paula chega lá, pai do céu, eu tava aqui, pai, passou um negócio aqui assim. E daí eu aprendi que é o seguinte, irmãos. Você não precisa ter medo. Porque na realidade é um mundo espiritual. Isso daí vai ter mesmo. Entendeu? Você não precisa ter medo. Isso é um mundo espiritual. Quando você vê aquelas opressões da noite, é aquilo dali mesmo. É isso que ele quer fazer conosco. É isso que os assírios queriam fazer com Ezequias. Queria destruí-lo. Porque ele era um homem de Deus, era um homem que temia Deus. Deus se agradava com Ezequias. Mas, no decorrer ali da caminhada, nós precisamos ver uma coisa. Olha o que aconteceu com Ezequias. Aleluia. Olha o que aconteceu com Ezequias. Um homem que temia a Deus. Um homem que agradava o coração de Deus. Então, diante de todas aquelas circunstâncias, de toda aquela aflição, diante de toda aquela opressão terrível do inimigo, olha o que acontece com Ezequias. No versículo 15, o 14. Não, vou ler o 13 também. 2 Reis 18, versículo 13 diz assim: no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria, em Laques: cometi um erro, porque Ezequias, ele tinha confrontado o rei, falando: não, cara, não vou te servir não, entendeu? Eu só sirvo ao Senhor, e você... Então, ele, olha o que ele faz. Ele chega diante do rei e fala assim, diante de Senaqueribe, e diz assim: cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu, assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. E nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Ezequias começa a querer se dobrar ao rei da Síria, ao ponto de pegar essas coisas de valores e entregar para o rei da Síria, para que o levante dos assírios parasse. Quantos de nós que enfrentamos levantes terríveis do inimigo e todos nós cremos no Senhor, amém? Amém? Você crê em Jesus, amém? Nós servimos a Deus, nós cremos em Jesus, nós somos salvos, amém? Nós servimos a Ele, nós adoramos a Ele, nós somos os caras que, entendeu? Nós estamos lendo a Bíblia porque nós queremos crescer no Senhor, ficar fortalecido no Senhor. Nós somos servos do Senhor, amém? E nós não vamos trocar o Senhor por nada, nós só adoramos ao Senhor, nós não vamos nos render a ninguém, a nada.
Mas então, por quê que você está deixando de crer no Senhor e tentando fazer as coisas com a força do seu braço? Ezequias, ele desconfiou de Deus e colocou a confiança dele naquilo que ele tinha. Quantas vezes nós desconfiamos de Deus? O Senhor já nos prometeu, nós somos servos do Senhor, amamos ao Senhor, somos crentes. Amamos ao Senhor. Mas chega um momento que nós desconfiamos. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Será? Mas está demorando, cara. Quantas vezes nós perdemos a paciência? Está demorando. Será que Deus vai fazer? E daí nós pegamos e as coisas que nós temos de valor para querer nos livrar das garras do inimigo, dos levantes do inimigo. Nós pegamos e lutamos com as nossas armas, nós lutamos com aquilo que nós sabemos, porque nós somos seres inteligentes, entendeu? Nós somos seres inteligentes. Pensa nos caras fera. Somos nós. Nós somos inteligentes. Só que nós precisamos de sabedoria. E sabedoria só vem de temer ao Senhor. E nessa noite eu quero dizer para você, se o Senhor te falou que vai fazer, Ele vai fazer. Cara, se o Deus prometeu para nós, Ele vai fazer, irmãos. Por que você não está tendo? Espera mais um pouco, espera nele. Não desista. Cara, não gaste o que você tem. Entendeu? Não empregue as suas forças. Porque você não vai suportar. Se for com as suas forças, você não vai conseguir. Se for com a nossa força, nós não vamos conseguir. Se for com as nossas ideias, nós não vamos conseguir. Irmãos, comunidade, igreja Caminho Vivo, Deus já tem algo estabelecido para nós. E vocês sabem disso, vocês já receberam palavras. Pastor Fábio, pastora Tânia, Deus vai fazer, cara. Ele falou que vai fazer. Tem momentos que parece, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo amor, no Senhor. E eu quero dizer isso para vocês, no Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem pessoas que vão embora. Tem pessoas que vão embora por incompatibilidade de ideias e porque elas precisam avançar em outros lugares. Foi assim com os apóstolos, amém? Vocês lembram? Os apóstolos estavam todos lá em Jerusalém de boa. Aí o Senhor falou, vocês estão só curtindo aí. Vou mandar uma perseguição sobre vocês que vocês vão... Tem outros que Deus vai tirar. Porque não pode atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Pastor Fábio, pastora Tânia. Irmãos, a coisa mais difícil para um pastor é quando alguém vai embora. Estou falando isso aqui, irmãos, meu coração, eu rasgando meu coração aqui. Não estou falando nada demais. Mas é difícil para um pastor. E a pessoa vai falar para o pastor assim, pastor, não é nada contra você, eu te amo. Cara, você é especial. Sabe assim, ó, você me ajudou, eu te amo, não é nada com você. Assim, a igreja já não... Cara, a igreja é a cara do pastor. Cara, se a igreja, meu irmão, a cara do... Eu vou lá pro Fabinho, você é fera, mas a igreja... Você é mentiroso. O Fabinho é fera. Cara, a igreja é uma bênção. Tânia, você é fera. A igreja é uma bênção. A igreja é demais, amém? Você precisa entender isso. Agora vocês precisam entender que pessoas vão e vêm. Pessoas saem porque o Senhor precisa tirar. Outros saem porque o Senhor precisa enviar. Entende isso?
porque Deus precisa continuar fazendo alguma coisa em algum lugar. Deus não vai deixar a gente ficar um monte de gente que tudo, os cabeção aqui, já tudo top, né? Já conhece o evangelho, já sabe evangelizar, orar, expulsar demônio, orar por cura, já sabe tudo e ficam... Não, irmãos, o Senhor envia. Aí como a gente não envia, Ele cria situações para a gente ir. Mas o Senhor vai cumprir aquilo que falou. Aquilo que o Senhor falou na sua vida, Ele vai cumprir. O Senhor, Ele não é mentiroso. Nós vamos ver Ezequias aqui então agora. Parece que ele vai se render. Então agora ele vai fazer um pacto aqui com o rei da Síria, com o Senaqueribe aqui. Então ele vai pegar as coisas que eles tinham lá de valor, coisas no templo, ouro, prata, entendeu? E passar para o rei da Síria para que haja livramento para eles. Mas você vai ver no segmento aqui que o rei da Síria, porque o diabo ele é mentiroso, irmãos. O diabo, ele é o pai da mentira. Tinha um rap que a gente ouvia nos anos 2000, e ele dizia assim, que o diabo, ele dá com a colher e tira com a concha. O diabo, ele dá com a colher, ele dá. O diabo dá. Só que ele dá com a colher, cara, e a hora que ele tira com a concha. Mas daí, você vai ver no decorrer aqui, que o rei da Síria vai falar assim, para, rapaz, você acha que você vai me comprar? Você acha que você é tão inteligente assim? Você acha que a sua conversa vai me enrolar? Tipo isso, irmãos. E daí, então, Ezequias vê que ele não conseguiu. Será que você não está vendo que você não conseguiu? Será que você não está vendo que você não conseguiu? Será que você não está vendo que você tentou? Que você, cara, usou de todas as suas forças. Você usou os seus recursos, mas não conseguiu. Porque o propósito do diabo, do sistema, porque o propósito do príncipe desse século é nos enganar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor não mente. O nosso Deus, Ele não mente. O seu Deus, Ele não mente. E então agora Ezequias, ele se vê frustrado. Porque agora ele imagina, então agora nós estamos pegos. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 19, que Ezequias então, ao ouvir o relato do rei, o relato era de que o Senaqueribe já tinha falado, cara, você vai querer me enganar? Não vai ter boca, eu vou acabar com vocês. E no 19, quando ele ouve isso, a Bíblia diz que o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto, entrou no templo do Senhor, e ele enviou os administradores, enviou o secretário, para falar com quem? Com Isaías, o profeta do Senhor. E lhe disseram, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, olha que coisa, olha o que está acontecendo com Ezequias aqui, no versículo 3, capítulo 19, versículo 3. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias, ó Isaías, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para fazê-los nascer. Quantas aflições nós passamos por causa daquilo que a gente já sabe que o Senhor deu para nós, mas nós tentamos fazer com as nossas forças e não deu certo, e parece que agora não vai, e agora nós estamos nos esforçando, sabe assim, e já estamos sofrendo dores de parto, já a aflição é terrível, porque nós estamos lutando com as nossas forças. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Ezequias, ele vai ao templo. A Bíblia diz ali, dá a entender que ele se joga no chão. Ele se lança perante o Senhor. Ele se arrepende, ele se comove diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Ezequias então vai fazer uma oração a Deus. Ele diz assim, Senhor Deus de Israel, versículo 14, versículo 15.
Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Só tu és o Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios em deserto, atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, era apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Irmãos, olha Deus aqui, ó. Olha Deus aqui. Quem lembra o texto que foi lido aqui no início do culto, que a Luciana leu aqui? Eu falei lá pro Rafa, eu falei, Rafa, anota aí. Você anotou aí, Rafa? Tá anotado aí? Lê aí. Êxodo 33. Êxodo 33, 15. Coloca aqui para mim. Lê aí daí, Rafa. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Por que você quer ir sozinho? Por que você quer ir? Não, mas Deus está no negócio. Irmãos, foi tremendo. Ontem, a nossa reunião, o pastor Fábio leu Hebreus 12. Onde o escritor de Hebreus 12, ele fala que para nós tirarmos do nosso caminho todo o atrapalho, todo o embaraço e depois todo o pecado. Então, tem coisas que nos afastam de Deus. O pecado e os embaraços. Não é só o pecado que nos afasta de Deus. Vocês sabiam que tem coisas que nos embaraçam? Que muitas vezes até não é errado fazer. Mas não tem nada de errado fazer. Cara, mas isso é bom, é certo fazer isso daí. Mas te atrapalha na caminhada que você tem com Deus. Eu queria que você entendesse isso. E que nessa noite, nós venhamos nos lançar na presença do Senhor. E falar, Senhor, eu não quero mais, eu não consigo. Senhor, eu já vi muitos serem derrotados, já vi Israel ser derrotado. Senhor, eu já vi os outros reinos serem derrotados. Mas, Senhor, Tu és a nossa providência. Deus, Tu és o nosso livramento. Tu és o nosso livramento. Eu queria que vocês colocassem em pé. Irmãos, a Bíblia em Marcos 5, fala de uma mulher e ela sofria com uma enfermidade durante 12 anos. E a Bíblia diz que ela gastara tudo que ela tinha com os médicos e não conseguiu a cura. 12 anos sofrendo. E a Bíblia diz que ela gastara tudo que ela tinha com os médicos. E a Bíblia diz até que ela piorou. Que ela piorou. Coloca aqui para mim, Marcos 5, versículo 27. A Bíblia diz que ela piorou. Mas tem um detalhe, irmãos. Se você for lá na Bíblia, você pode anotar lá. Você pode grifar lá de vermelho ou com seu marca-texto lá. Olha o detalhe. Quando ouviu falar de Jesus? Quantos aqui ouviram falar de Jesus? Chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. O que aconteceu com ela, vocês sabem? Ela foi
E o detalhe é esse. É que quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi por trás dele e tocou. Nós ouvimos falar de Jesus, amém? Deus tem ministrado os nossos corações. Nessa noite, você ouviu falar de Jesus. Saia da sua posição de incredulidade. Saia aí de onde você está escondido. Vá por trás dele, toque nele. Ezequias, ele sabia que o Deus dele era um Deus poderoso. Que mesmo diante da vacilada dele, Deus poderia entrar com provisão. Por isso ele foi lá no templo e se jogou diante do Senhor. Eu quero nessa noite, juntamente com você, me lançar diante do Senhor e falar para ele: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Eu quero nessa noite me lançar neste lugar aqui com você. Este lugar que o Senhor preparou para nós. Este lugar de cura, de libertação. Esse lugar de restauração. Esse lugar de conserto. Esse lugar de aliança. Esse lugar de alinhamento. Eu quero me prostrar diante do Senhor neste lugar com você. Eu quero tocar nas vestes de Jesus nessa noite. Eu quero dizer para ele: Senhor, eu já tentei com as minhas forças. Oh, xerei alamanás de condorô, xaramanás. Ore manás de candarás de condorôs. Ore amanás, irmãos. Pastor Fabinho, logo quando eu vim para cá no retiro, ele me deu um livro. Cara que me curou em tantas áreas. Que é a celebração da disciplina. Cara, Deus mostrou para mim e falou: cara, por que você fica fazendo força? Cara, é só você me buscar. Para que você está se matando? E nessa noite eu digo para você, meus irmãos. O Salmo 46 diz que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por que você está se refugiando em tantas outras coisas? Por que você está buscando socorro aí nesse lugar que você está indo? Por que você está buscando socorro no seu recurso, na sua sabedoria? Por que você está indo na sua força? Sai do seu lugar, vem aqui à frente comigo, vamos orar ao Senhor, falar: Senhor, eu me rendo a Ti. Se o Vini puder vir aqui. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos falar para ele: Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Comunidade Caminho Vivo, nós esse ano é um ano que Deus vai enviar muitas pessoas para cá. E o Senhor vai nos enviar para que a gente possa ir atrás dos perdidos, dos necessitados. Mas não vai dar para nós irmos sozinhos. Não vai dar para nós irmos no nosso entendimento. Nós vamos precisar do Espírito Santo. Nós vamos precisar do Espírito Santo. Nós vamos precisar dele. Então, nessa noite, em nome de Jesus, renda o seu coração diante dele. Rasgue o seu coração diante dele. Nessa noite, diga para ele: Senhor, eu não vou mais usar dos meus recursos. Senhor, eu não vou mais usar da minha força. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Senhor, em nome de Jesus. Papai querido, o levante do inimigo, Senhor, é terrível, Pai querido. Papai, há um levante, Senhor, uma afronta, Senhor. Papai, terrível, Pai. Mas nós cremos no Senhor. Nós cremos em Ti. Senhor, eu me rendo aqui diante do Senhor, nesse momento, juntamente com os meus irmãos, aqui neste lugar.